Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui, né? Nem avisei. Ontem eu fiquei de fazer uma live, trazer uma palavra, né, pro nosso coração. Mas eu tava assim, como se diz, eu não tava me sentindo muito bem. Aí eu decidi não fazer, não entrar, né? Aí hoje, como eu tô melhor, graças a Deus, eu decidi trazer uma palavra aqui, que eu até preguei ela agora no meu status aqui no meu telefone. E é uma palavra que eu queria compartilhar com vocês sobre o profeta João Batista. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda, tudo bem? Paz do Senhor. Tá? Não tá madura não. E essa palavra, Deus me deu ela agora à noite. Eu tava aqui, né, sentada aqui na área da minha casa. Estou ainda, né? E olhei para o céu e vi uma imagem tão linda. E o Senhor falou comigo, né? Sobre essa palavra. E eu acabei de deixar lá, registrada no status. E vou deixar aqui também para vocês. Que tá lá no livro de Mateus. Tá no livro de Mateus, capítulo 3. Versículo 1 até o versículo 12. Mas eu vou deixar frisado aqui o versículo 1 aqui. E depois eu vou pular para o outro, tá? E depois vocês meditem aí na casa de vocês. Que fala assim, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de ouro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizendo-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o chamado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargatas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Palavra linda, né? E aqui nós vamos falar hoje sobre um profeta muito ousado, né? Um profeta que ele sabia e ele tinha convicção de quem o chamou. Ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção da sua mensagem, porque a mensagem que João Batista carregava era muito pesada para os seus destinatários. E destinatário esses que, trazendo agora para o mundo de hoje, não é os ímpios, né? João Batista não estava pregando para os ímpios, para quem não conhecia a palavra, para quem não tinha conhecimento do que ele estava falando.
João Batista, ele pregava aqui naquela época, ele estava pregando para os fariseus, para os saduceus. E para quem não sabe, esse pessoal, esse povo, era o povo que conhecia a Torá naquela época, que conhecia as escrituras sagradas. Mas um povo que só conhecia a palavra. Um povo que não praticava a palavra de Deus. E Deus, que ele é lindo, né? Ele conhece o que está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Ele conhece o que sai da nossa boca, se é verdadeiro, se é falso. Ele sabe se o sorriso nosso, se é verdadeiro, se é falso. Se o tapinha que dá nas nossas costas é verdadeiro, se é falso. Ele conhece tudo. E ele, já sabendo o oculto e o escondido do homem, ele usa João Batista para trazer uma mensagem no meio do deserto. E o que me chama mais atenção é que João Batista, ele foi chamado para anunciar o caminho do reino dos céus no deserto. Deserto esse o qual, né, que a gente sabe que o sol é escaldante. Deserto que você anda, você só vê coisa árida, seca, num lugar que não tinha vida, num lugar que era totalmente isolado, não tinha holofote, não tinha plateia, não tinha, né, multidão. E Deus levantou esse homem para andar pregando ali naquele lugar, levando a palavra de Deus. E o profeta, ele andava sozinho naquele caminho. E a palavra do profeta sempre foi a mesma. Ele não mudou a rota da pregação. A pregação do profeta era sempre a mesma pregação. E qual era a pregação do profeta? Fala assim, ó, no versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que esse profeta, ele se alimentava de mel silvestre, gafanhoto e mel silvestre. E apesar de muitos pensar que ele estava andando sozinho, né? Aparentemente não tinha ninguém ali ajudando ele nessa grande obra, mas ele não andava sozinho. Ele tinha a presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, meu irmão, do seu lado, você nunca estará sozinho. Pode estar sozinho aos olhos humanos que não conseguem enxergar o mundo espiritual. Mas existe batalhão de anjo ali com o profeta. Muralhas de fogo ali protegendo o profeta. E esse profeta, ele continuou pregando a mesma mensagem. Ele andava pelos desertos da Judéia, de Jerusalém, pregando a mesma mensagem, voltando o povo ao arrependimento. Só porque esse povo, que ele chamou ao arrependimento, quando chegou e viu ali João Batista, né, anunciando ali o caminho de Jesus, que viria após ele, que viria para uma grande obra aqui na face da terra, né, que o Filho de Deus viria para pagar com preço de sangue a tudo aquilo que nós não conseguiríamos pagar. E o que aconteceu? A presença do profeta começou a incomodar aqueles povos, os fariseus e os saduceus, porque João Batista estava pregando ali no deserto e ele começou a batizar também no deserto. Ele começou a levar essa palavra de arrependimento. Era uma palavra que o povo estava sedento de ouvir. Eu creio que a palavra não fala, mas que ali também tinha outros profetas que pregavam só coisas que a gente quer ouvir, que eu quero ouvir, você quer ouvir. Ah, você vai receber a chave, você vai receber o contrato, você vai tá tudo certo. Mas Deus sabe que nós seres humanos temos a nossa carne pecadora. Deus sabe que nós erramos, que a gente peca e que a nossa vida não é só recebe. Não. Então o profeta,
ele levou essa mensagem direcionada, porque para entrar no reino de Deus, meu irmão, a gente tem que arrepender. Não adianta a gente pensar que vai entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Ele fala pra gente: vinde a mim como você está. Você pode estar hoje quebrado, você pode estar hoje, né, no fundo do poço, você pode estar hoje no lamaçal do pecado, e Deus fala pra você e pra mim hoje: pode vir do jeito que você tá. Mas a partir do momento que você entrar na presença de Deus, Deus vai começar a te moldar, a te lapidar, e você não vai continuar mais a mesma pessoa. Paz do Senhor, Simone, seja bem-vinda. Então era isso que o profeta João Batista estava dizendo para eles, que o reino de Deus iria chegar, que o Filho de Deus iria vir, e que daquela maneira que aquele povo se encontrava, eles teriam que mudar de vida, eles teriam que mudar de rota, eles teriam que mudar o comportamento, as atitudes, porque a palavra que está falando não sou eu. Eles conheciam a palavra, as escrituras, mas por dentro eles não estavam da maneira que Deus queria. E ali o João Batista ele foi mais ousado ainda quando chegou os fariseus e os saduceus, vendo ele batizando o povo, né? Aí ele falou pro pessoal assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que João Batista pregou assim para aquele povo? Porque tinha pecados escondidos ali dentro. Tinham pecados que aquele povo tinha que confessar eles, tinha que se arrepender daqueles pecados. E aquilo ali foi uma ira muito grande, por quê? Porque um homem levantado por Deus no meio do deserto agora estava pregando para aquelas autoridades, para aqueles povos que naquela época era conhecido, né, como autoridades, era um povo conhecido. Aí eles devem ter pensado: quem é esse tal de João Batista, comedor de gafanhoto, mel silvestre, agora fala para nós que nós somos raça de víboras, chamando o povo de cobra, literalmente, né? Então eles ficaram indignados com o profeta. Mas o que eles não sabiam é que a mensagem que saía da boca do profeta era direcionada do céu para a vida deles. E o que aconteceu? João Batista ele foi tão odiado por pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra, que a palavra vai dizer para a gente lá na frente que João Batista, a cabeça de João Batista estava a prêmio. João Batista teve a sua cabeça a prêmio de todo um reino. Para você ver que João Batista, ele era um profeta que ele não se dobrava às coisas daquela época. Ele pregava a verdade, ele continuava no caminho da verdade, ele continuava no caminho de Deus. E por ele continuar nesse caminho, ele teve a sua própria vida, a sua própria cabeça numa bandeja. E o que eu quero te dizer, que hoje em dia, a gente pregar a verdade, a gente ser uma pessoa que fala as coisas direcionadas do céu, a gente pode ter certeza que a gente vai sofrer perseguição, que a gente vai sofrer calúnias, que a gente vai sofrer muitas coisas. Mas a melhor coisa que existe é você ser conhecido no céu. Porque aqui, João Batista ele era conhecido no céu e no inferno. Porque lá no inferno, a cabeça de João Batista estava a prêmio. Porque quando chega no reino lá, a mulher, ela ficou com tanta ira de João Batista que o rei perguntou para ela o que ela queria que ele daria para ela, que ela poderia pedir o que ela quisesse que o rei ia dar para ela. E sabe o que ela pediu? Ela pediu a cabeça do profeta, para você ver. Que o profeta, ela falou assim: não tem como eu parar esse homem, não tem como eu parar essa boca profética, porque se tem uma coisa que incomoda o inferno é pregar a verdade, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes, quem estava preso, quando conhece a verdade, ele se liberta, não é verdade?
Quando você conhece a verdade, a verdadeira, a verdade absoluta ali, você se liberta. Você se liberta de um cativeiro, você se liberta de uma coisa que estava te prendendo. Então, o inimigo de nossas almas, ele não vai ficar feliz de saber que você se libertou das drogas, que você se libertou da prostituição, que você se libertou da mentira. Então é o que aconteceu. Então a única maneira de parar aquele profeta era fazer o quê? Era matar ele. Então, matando, tirando a vida do profeta, aquela voz que clamava no deserto, porque ali no deserto era um lugar sem vida. Deserto é um lugar sem vida, é um lugar árido, mas naquele lugar que Deus plantou o profeta, aconteceu uma grande obra. Muitas almas se renderam a Deus. Muitas almas foram batizadas, muitas almas conheceram Jesus antes mesmo dele chegar, porque o profeta falava sobre a vinda de Jesus. Num lugar que era extremamente morto. Para você ver que onde Deus coloca, onde tem a presença de Deus, você pode estar no pior lugar que existe. Lá no fundo do poço, mas se você tiver a presença, Deus traz vida ali. Então Deus trouxe vida no deserto de João Batista. E a obra que ele estava fazendo sobre as mãos dele começou a prosperar, começou a crescer e começou a incomodar a mentira. Porque se tem uma coisa que incomoda é a verdade. Então ali ele começou a crescer a obra das mãos dele. E o que me chama mais atenção, que ele não negou a sua fé. Ele não negou o nome de Jesus. Ele preferiu morrer, porque ele sabia que eles só poderiam tocar na carne de João Batista. Porque o Espírito só tem um que pode tocar, que é o Espírito, é Deus. Só tem um que pode tocar na nossa alma. É o Espírito Santo de Deus. A carne, ela vai descer pro pó, por onde ela veio mesmo. Ela veio do pó, ela vai voltar pro pó. Agora a nossa alma não, só tem um que pode julgar sua alma. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o único juiz que pode julgar eu e você. Nenhum ser humano da face da terra mortal pode julgar, falar que você vai pro inferno, que eu vou pro inferno, que o fulano vai pro inferno. Só Deus pode. E nós mesmos, né? Aqui na face da terra, com as nossas atitudes, porque enquanto a gente tem vida, a gente trilha os nossos caminhos que vai levar a nossa perdição ou a nossa salvação. Um exemplo simples e lindo que eu acho na Bíblia é do ladrão da cruz. No último segundos de vida ali, ele reconheceu que ele era um pecador e que ele dependia de Deus, né? E naquele mesmo momento ele reconheceu o Filho de Deus, ele pediu perdão pelos seus pecados e naquele mesmo dia ele inaugurou o paraíso com Jesus. Porque Jesus sabia que aquele pedido de perdão era sincero, que aquele homem lá no fundo ele estava arrependido e que ele realmente reconhecia os seus erros. Então é isso que Deus quer de mim e de você. A gente não é perfeito, nós somos seres humanos pecadores, mas a partir do momento que nós colocamos na presença de Deus como falhos, miseráveis mesmo, porque sem Deus nós somos um monstro mesmo, irmão. A única coisa de bom que o ser humano tem é a presença de Deus, porque tira a presença de Deus para você ver. A gente fica intolerante, a gente fica soberba, a gente fica tudo de ruim. Agora, quando a gente tem a presença de Deus, a gente fica uma pessoa bondosa, porque o fruto do Espírito vem junto com a presença de Deus. Então é isso que a gente tem que ter nesse século, a presença de Deus, porque as coisas estão ruins, as pessoas, cada coisa que a gente vê. Então, nós temos que ser esses profetas, esse João Batista do século XXI, porque esse século está acostumado com tudo. Hoje o certo virou errado, o errado virou certo. Hoje você não pode falar mais nada que as pessoas já vêm com não sei quantas pedras em cima de você, né? Hoje você não tem mais o poder de liberdade de expressão, porque as pessoas querem que você acredite naquilo, que você viva aquilo, e se você pelo menos falar o contrário, já, né? Então, assim, tá muito difícil hoje em dia. Então, o que eu quero dizer é que o que vai fazer a gente
permanecer de pé e firme é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Ela é fiel, ela é verdadeira. E nós estamos vendo a cada dia a palavra de Deus se cumprindo sobre o mundo. Talvez o mundo, ele não quer assumir que a palavra de Deus está se cumprindo. Aí coloca várias outras coisas na frente da palavra de Deus. Mas se a gente pegar essa palavra aqui agora e abrir, a gente vai ver tudo que está acontecendo, essas pestes, essas fomes, tudo, essas tribulações sobre a face da terra, já estava escrita há milhões de anos atrás. Então ela está se cumprindo, nós somos uma geração abençoada por Deus, porque nós estamos vendo a palavra se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo Apocalipse, literalmente. E o que eu quero te dizer, que a palavra de Deus é essa. Não queira ser um profeta chamado e separado por Deus para pregar a verdade, a verdadeira escritura, que é essa aqui, ó. E não querer ser perseguido, não querer passar por aflições, porque você vai passar. Porque se os profetas antigamente passaram, nós também vamos passar. Então, hoje em dia, as pessoas querem um evangelho de facilidade, um evangelho que tudo pode, um evangelho que é aquele evangelho que amassageia o meu ego. Eu não quero ser confrontada com a verdade, eu não quero largar aquele pecado meu de estimação. Eu quero continuar na presença da mesma maneira que eu sou. Eu quero continuar bebendo, eu quero continuar fumando, eu quero continuar indo para as festinhas. E não tem como a gente fazer isso. Porque a palavra de Deus já alerta a gente que não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Você vai desagradar um ou outro. Não tem como. Então, a partir do momento que eu decidi seguir a Jesus, decidi entregar meus caminhos para Jesus, eu tenho que ter a convicção que a minha vida nunca mais será a mesma. Que a minha vida agora será separada pelo Espírito Santo de Deus. E que nem todas as coisas, né? A gente pode todas as coisas, mas nem tudo nos convém. A gente tem que saber o que convém, o que eu posso fazer, o que é aquilo que vai agradar a Deus ou não. Se aquilo que eu estou fazendo vai desagradar meu amigo Espírito Santo. E eu sempre faço uma coisa. Eu sempre gosto de perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor acha? Eu posso fazer isso? Porque aqui diante dessa câmera está uma pessoa que já apanhou muito de Deus, porque eu fui muito desobediente. Deus mandava eu ir para a esquerda, eu ia para a direita. Deus mandava eu ir para frente, eu voltava para trás. Então, assim, por muitos anos, né, eu sofri as minhas próprias plantações, minhas próprias consequências daquilo que eu plantei lá atrás. Então, hoje eu sou muito... antes de eu fazer, eu penso. Antes de eu fazer, eu converso com o Espírito Santo. Porque eu sei que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você quer uma plantação boa, se você quer uma plantação abençoada por Deus, primeiramente, antes de você fazer qualquer coisa, você pergunta ao Espírito Santo. Você pergunta se ele está no negócio, se ele é contigo, se você pode ir. É isso que eu faço. Porque se Deus falar para você ir lá na frente, pode ter pedra, pode ter espinho, pode levantar o mar, pode levantar o vento. Mas se ele falou para você ir, ele garante o final da trajetória sua. Então, aqui o que aconteceu com esse profeta foi isso. Ele teve a cabeça dissipada por pregar a verdade. Por não se corromper com aquela época. Ele teve a cabeça dissipada por pregar para as autoridades naquela época, né? Reis, Herodes, né? E ali a fama de Jesus foi crescendo muito no deserto. Por quê? Porque
através da vida de João Batista, ele anunciava a vinda de Jesus. Então a fama de Jesus foi crescendo muito através da vida do profeta, de João Batista. E teve uma coisa que João Batista, ele nunca deixou, né? Interessante porque a trajetória dele foi uma trajetória longa, né? E ele sempre pregou a mesma palavra: arrependei-vos. E quando Jesus veio e ele assumiu o seu ministério, né, aos 30 anos, foi 30 anos, né, Fábio? 30 anos. Aos 30 anos, a primeira mensagem de Jesus foi a mesma mensagem de João Batista. Ele anunciou o reino dos céus com a mesma palavra. Ele anunciou assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, para você ver que é a mesma mensagem. A mesma mensagem de hoje para o século 21, para mim e para você é a mesma. É arrependimento. Porque você não sabe o poder que tem essa palavra, arrependimento. O arrependimento, ele provoca coisas que você não tem noção no céu, né? E quando eu falo de arrependimento, eu lembro muito da passagem do filho pródigo. Um filho que pecou assim no profundo, né? Ele pecou contra a primogenitura, né, que era do seu irmão, e ele já pegou a herança ali, e ele pecou contra os céus, né? Mas a partir do momento que ele se arrependeu, o pai fez uma festa e deu tudo para ele que ele um dia tinha perdido. Para você ver o que o arrependimento provoca no coração de Deus. Então é tudo isso que eu e você precisa. E que essa geração também precisa, é arrepender, é voltar, né, para os caminhos do Senhor, é viver na verdade, é ficar na verdade, custa o que custar, é pregar aquilo que Deus quer, sabendo que vai ter levante, vai ter pedrada, vai ter perseguição, mas aquele que chamou o profeta João Batista garantiu. Porque o galardão dele tá lá, ó, lá no céu agora com Jesus, com Deus. Então nosso galardão, meu irmão, não tá aqui nessa terra. É somente lá no céu, naquele grande e terrível dia, quando todos vão se reunir. E ali Deus vai, né, chamar uns pro paraíso e outros para perdição eterna. Então era essa palavra que eu queria dizer. E voltando aqui às festas juninas, né, que eu preguei sobre isso nos meus status, a festa junina, alguns historiadores falam que comemoram a morte do profeta João Batista. Então eu não tô aqui para te julgar, né? Quem sou eu para julgar você? Mas eu tô aqui para falar para você que a partir do momento que você conhece a palavra, você não pode mais compactuar com essa mentira, porque se tem uma coisa que o diabo ele é o pai da mentira. Então, se você é cristão, se você conhece a palavra de Deus, não compactua com isso. Não vai lá comemorar a morte de um profeta que foi fiel a Deus até a morte. E morte, né, teve a sua cabeça dissipada. Então, que você tenha convicção do que essas festas fazem, né? Para muitos, pensa que é só uma comemoração, mas não, a gente que conhece a palavra sabe que não é, né? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E se Deus permitir, quando Ele me der outra mensagem, eu vou estar aqui também pregando, tá bom? É um prazer falar da palavra de Deus, eu amo falar dele. Ele é maravilhoso, ele é lindo, né? E a gente tem que falar tudo que ele tem feito, né, na nossa vida. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque até aqui ele tem nos sustentado e ele tem feito maravilhas na minha vida, na vida da minha família. E ele tem me dado essa rica oportunidade, né, de pregar a palavra dele, levar a palavra dele às pessoas que estão necessitando nas ruas, pregar aqui através da live, pregar no Instagram, pregar no status. Então, meus irmãos, era essa palavra, tá bom?
Fiquem todos com Deus e que vocês tenham um excelente final de semana, né? Que tá chegando aí, um feriado, tá bom?